Olá a todos meus irmãos e minhas irmãs. Hoje eu gostaria aqui de fazer uma reflexão para as mulheres. As mulheres que ficam em casa, que cuidam da casa, cuidam dos seus filhos, que passam o dia todo no lar, né? E muitas das vezes essas mulheres se sentem mal, se sentem de certa forma... De certa forma, essas mulheres se sentem inúteis porque não trabalham fora, mas elas não vê o valor que é cuidar da casa, que é cuidar dos filhos. É isso que Deus preza, é isso que Deus quer de nós mulheres. Que a gente cuide da nossa casa, que a gente cuide do nosso lar, que a gente cuide dos nossos filhos, né? Porque os filhos precisam dos ensinamentos que a mãe passa para eles, né? Exceto aquelas mulheres que realmente precisam. Tem mulheres que são, de certa forma, obrigadas a trabalhar porque foram abandonadas pelos seus maridos, né? E tem filhos para cuidar. Então, essas são realmente obrigadas a trabalhar fora. Mas se você tem o seu esposo que cuida de tudo, que mantém de tudo, não se sinta inútil. Se sinta uma pessoa abençoada por estar na sua casa, cuidando do seu lar, zelando da sua casa, porque ninguém cuida melhor do que o lar, do que nós, né? Do que as donas da casa. Ninguém cuida melhor dos filhos do que a mãe. Ninguém vai dar uma educação melhor para os filhos, principalmente nos princípios cristãos, nos princípios bíblicos, a não ser a mãe. Porque muitas das vezes a gente delega a criação e educação dos filhos para as outras pessoas, para avós, para babás, tudo isso para a gente poder ter uma profissão, para ter uma vida profissional bem-sucedida, né? E esquece do principal, que é a casa, que é os filhos, principalmente os filhos, né? Hoje em dia a gente vê que a maioria das mães deixam os filhos à mercê dos cuidados de outras pessoas. E essas crianças vão sentir a falta da mãe. Essas crianças não vão ter o ensinamento correto que elas precisam ter, que é o ensinamento baseado na palavra de Deus. E Deus vai requerer isso de nós. Ele não vai cobrar a educação do nosso filho das pessoas que cuidaram. Ele vai cobrar de nós que somos mães. Se ele nasceu de nós, se os nossos filhos nasceram de nós, se Deus deu esse cuidado para nós, é nossa obrigação educá-los, é nossa obrigação cuidar deles. Porque quando a gente passa o dia inteiro trabalhando fora, a gente nunca vai ter tempo para o filho, porque o filho vai estar sendo ensinado e doutrinado por outras pessoas, por avós, ou por babá, ou por tia, né? Pelas escolas, mas nunca vai ter o ensinamento que a mãe precisa passar para o filho. A gente vê casos, e existem muitos casos de pessoas assim, eu já vi muitos casos assim, de mães que saem para trabalhar, passam o dia fora, a criança passa o dia inteiro com a babá, e a criança é mais apegada com a babá do que com a própria mãe. Olha que absurdo isso, porque muitas das vezes o marido tem condições de sustentar a casa, não é preciso a mãe trabalhar. Então, a mãe vai trabalhar porque muitas vezes porque quer se sentir importante, quer ter uma profissão, mas a profissão mais importante são os filhos. Se a gente decidiu ter filhos, se Deus nos deu essas bênçãos, essa herança que Ele nos deu, Ele quer que a gente cuide, nós cuidemos, Ele quer que nós cuidemos, Ele não quer que as outras pessoas eduquem, Ele não quer que as outras pessoas passem mais tempo com os nossos filhos. Eu já me senti muitas das vezes assim, dessa forma, né? Me sentindo inútil porque não tinha uma profissão, porque não trabalhava fora, porque a minha vida toda sempre foi cuidar da casa e dos filhos. Mas hoje, de certa forma, eu agradeço a Deus por isso, porque Ele nunca me permitiu trabalhar, Ele nunca me permitiu sair todos os dias, acordar cedo, passar o dia todo fora e longe dos meus filhos e ver os meus filhos sendo educados por outras pessoas.
porque é nossa obrigação. A palavra do Senhor fala que os filhos são herança do Senhor. Os filhos não são nossos. Os nossos filhos são de Deus. Ele nos entregou para que a gente desse uma boa educação e para que a gente ensinasse eles nos caminhos corretos, nos caminhos certos do Senhor. E quem vai passar esse ensinamento correto para os filhos somos nós. Deus vai requerer isso de nós. Ele vai requerer o cuidado dos filhos, são de nós, das mães e dos pais. Os pais já passam o tempo todo fora de casa, trabalhando o dia inteiro. Aí a criança também tem a mãe tirada, né, de dentro do lado e dentro da casa para poder trabalhar também. Então a criança fica sem a referência do pai e da mãe e ela vai ter os ensinamentos de outras pessoas, vai ter os ensinamentos de terceiros. Então Deus quer isso da gente. Ele quer que a gente se dedique a cuidar do nosso lar, a cuidar da nossa casa com zelo, com carinho, com amor e a cuidar principalmente dos nossos filhos, ter tempo com eles. Não é estar em casa também, deixar a criança o dia inteiro no celular, deixar a criança o dia inteiro em frente a uma TV. Não, Deus quer que a gente ensine eles da forma correta. Claro que não vai existir mães perfeitas, mulheres perfeitas, não existe. Nós sempre vamos ter falhas e defeitos, mas a gente tem que buscar na palavra de Deus como nós devemos criar e ensinar os nossos filhos da maneira que Deus quer que nós criemos. Ele não quer que a gente crie os filhos, a herança que Ele nos deu, que não é nossa, é dele, de qualquer forma, de qualquer jeito. E nós não devemos criar os filhos para o mundo. Não, essa frase aí é do mundo. Nós temos que criar os nossos filhos para Deus. Nós devemos ensinar os ensinamentos e os caminhos dele para que as crianças cresçam nos caminhos do Senhor. E mesmo que elas se desviem depois que tiverem adultas, elas uma hora vão voltar, porque a semente está lá plantada no coração delas, né? Elas vão ter esse desejo depois de voltar para os caminhos do Senhor, porque foi pregado e foi ensinado a elas que o único caminho certo a ser seguido é Cristo, não é o mundo, não é as coisas erradas do mundo, é Jesus Cristo de Nazaré. Então, é lindo o trabalho da mulher que fica em casa, é lindo o trabalho da mulher que se dedica tempo para cuidar da casa, cuidar das coisas da casa, cuidar dos filhos principalmente, educando a eles, tirando um tempo para ficar com eles, para ler a palavra junto com eles, para orar junto com eles. E enquanto vocês fazem as coisas de dentro de casa, os afazeres, tem como a gente passar ensinamento para os nossos filhos. É durante o dia a dia, a gente passa o tempo com eles, mesmo fazendo as coisas, porque a gente vai ensinando valores para eles, ensina eles a ajudar também na casa, a fazer as tarefas deles, né? Tem que determinar tarefas para as crianças fazerem em casa, para eles se sentirem responsáveis e não crescerem adultas irresponsáveis, né? Que acham que tem que ter tudo na mão. Nós temos que passar esses ensinamentos para os nossos filhos e ter tempo de comunhão com eles, ensinando eles a orar, a ler a palavra, ler junto com eles, colocar eles para lerem também, ensinar eles a orar, porque é isso que Deus quer de nós, é isso que Deus quer de nós mulheres. Nós somos mulheres, nós fomos feitas para ajudar os nossos maridos enquanto eles saem, trabalham para sustentar a casa. Nós é que devemos cuidar da organização da casa, nós é que devemos cuidar da administração da casa. Se a gente tiver alguém para nos ajudar, melhor ainda, mas a administração da casa vai estar com a mulher, é ela quem vai conduzir, é ela quem vai passar os afazeres para outra pessoa fazer, é ela quem vai conduzir, quem tem um comando da casa nas mãos. Então é isso que Deus quer de nós. Deus se alegra quando vê uma mulher que fica em casa cuidando dos seus filhos. E também quantas mulheres não tem aí
que trabalham fora, que desejariam estar em casa, que sonhariam em poder acordar um pouquinho mais tarde e acordar e fazer algo para os seus filhos tomarem café e passar o dia com eles, mas infelizmente não pode, porque é ela quem sustenta a casa, ela não tem o marido para poder sustentar os filhos, né? Essas mulheres desejariam estar em casa, mas infelizmente não pode porque elas são obrigadas a trabalhar. Então, é uma reflexão que eu passo aqui para vocês hoje, mulheres, né? Ame os seus lares, ame as suas casas, ame estar com os seus filhos, porque o tempo é tão rápido, o tempo passa voando. A gente tem os nossos filhos, eles são bebezinhos, daqui a pouco eles já estão grandes. E a gente diz, meu Deus, como meu filho cresceu, como passou rápido o tempo, né? E a gente vai se lamentar porque não passou mais tempo com os nossos filhos. Então, a gente, quanto mais tempo passar com eles, brincando, ensinando as coisas para ele, é maravilhoso, principalmente para a criação deles e para nós também, né? Porque isso nos renova. A gente passa tempo com nossos filhos, é maravilhoso. Tire tempo para brincar com seus filhos, jogar futebol, brincar de se esconder, de esconde-esconde, pega-pega. Isso é maravilhoso. A gente tem que se dedicar a cuidar do nosso lar, a cuidar dos nossos filhos, porque esse é o desejo de Deus para nós. Quando os filhos estiverem adultos, aí você pensa em fazer uma faculdade, trabalhar, porque você aí vai ter tempo tranquilo em casa, não vai ter filhos mais para cuidar, só a casa. Então dá para fazer essas coisas depois. O que não dá é ficar trabalhando, trabalhar e ter que cuidar dos filhos, porque aí você não tem tempo para eles, você não tem tempo de qualidade com os filhos, infelizmente. Tem pessoas que trabalham a semana toda e dizem, agora eu vou ter um tempo de qualidade com meus filhos no final de semana. É bom, é ótimo, pior se não tivesse, mas o tempo de qualidade com os filhos são todos os dias, o dia inteiro, exceto quando eles estão na escola. Já tem um tempo que eles passam na escola também, né? Então fica aqui essa reflexão. Não se sinta incompetente, não se sinta mal por ficar em casa e ter que cuidar da sua casa e cuidar do seu lar. Isso é algo que Deus ama, isso é uma joia preciosa que Deus colocou nas suas mãos, o seu lar, a sua casa, os seus filhos, o seu esposo, você poder cuidar também do seu esposo, porque nós somos ajudadoras dele, né? Enquanto ele está trabalhando fora, nós estamos trabalhando em casa, organizando tudo para quando ele chegar, estar tudo pronto, está tudo arrumado e organizado, né? Mas também, infelizmente, tem aqueles casos de homens que obrigam a mulher a trabalhar fora, né? Infelizmente, também tem esses casos, né? O homem é o provedor, ele tem que prover a casa. A palavra do Senhor fala, ele é o provedor da casa, ele que tem que trazer o sustento para a casa e para a família. Se der para trabalhar um período fora, um horário só, né? Tudo bem, porque é um horário que as crianças possam estar na escola, possam estar estudando, mas o principal trabalho da mulher é o lar, é cuidar dos filhos, amém? Que você possa ficar com essa reflexão para a sua vida e que você não se sinta mal por cuidar da casa, por cuidar dos filhos e não ter uma carreira. Pode ter certeza que se você construir sua carreira brilhante, mas perder os seus filhos, você não tiver tempo com seus filhos, lá na frente você vai se arrepender porque não se dedicou à coisa mais importante na sua vida, que eram os seus filhos. Aquele trabalho mais importante, a carreira mais importante para você, que eram os seus filhos, porque foi essa carreira, foi esse trabalho, foi esse cuidado colocou nas suas mãos, colocou nas mãos da mulher. E nós conseguimos fazer isso muito bem, porque Deus nos capacita. Nós somos muito bem capazes de cuidar da nossa casa e dos nossos filhos, porque Deus vai nos capacitando, Ele vai nos ajudando e nos conduzindo a fazer sempre o que é melhor. Então fique com essa reflexão, não se sinta inútil, não se sinta incapaz, pois Deus está abençoando a sua vida cada vez mais. E depois a gente
pode trabalhar, pode fazer algo. E também hoje em dia tem internet, né? Muitas pessoas trabalham através das redes sociais, trabalham no marketing digital, trabalham em casa, né? Porque ali tem tempo de ficar com os filhos e trabalhar junto com eles. E isso é maravilhoso. Deus sempre vai mostrar uma forma da gente fazer algo. Então, que Deus venha abençoar a sua casa, o seu lar, os seus filhos, a sua vida. Deus abençoe grandemente vocês que passaram aqui e ouviram essa reflexão e que Deus venha abençoar a vida de cada lar, de cada família, de cada filho e que a graça e a paz do Senhor alcance a vida do seu coração e que Deus abençoe a todos. Amém?